Oi, gente, enquanto a vacina não vem, a gente vai. Estamos aqui para cultuar a Deus, para louvá-lo. Estamos já na antevéspera do Natal. Na verdade, estamos chegando já no Natal. E é uma festa, é um dia, é uma época, um mês muito brilhante, muito lucigênito, muito alegre. As pessoas se cumprimentam e é um momento de realmente alegria. Embora estamos vivendo uma atipicidade cronológica, né? Um tempo diferente, mas o Natal está aqui e a gente está para comemorar o Natal, para a gente se abraçar. Então, como estamos na antevéspera do Natal, eu vou fazer uma pregação de antevéspera de Natal. Eu gostaria, como sempre acontece numa igreja protestante, abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 5. É um texto muito curioso. Diz assim o escritor de Hebreus: a esse respeito, temos muita coisa que dizer e difíceis de explicar, pois vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo o tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, e assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, como também discernir o mal. Pai, nós estamos novamente em culto de adoração ao Senhor, numa celebração espiritual. Mas antes queremos também reconhecer diante do Senhor a nossa falta de escolaridade, ou melhor, falta de crescimento na escolaridade da graça. Quantos de nós frequentamos os nossos cultos, os templos, as missas, fazemos preces, rezas e orações e não crescemos? Somos raquíticos, nanicos na fé. Dá, Senhor Deus, que o nosso coração compreenda a Tua palavra e a gente viva na dimensão do Evangelho de Cristo, que é amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e também amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, nos preocuparmos com os outros como nos preocupamos conosco mesmos. Ó Senhor, dá que tenhamos um momento de alegria e de celebração, que a gente exercite a fé e a gente tenha músculos mais fortalecidos na fé, para testemunharmos como adultos aquilo que Jesus fez na nossa vida desde o nosso novo nascimento. Obrigado, Pai, por este culto e por esta hora. Em nome de Jesus, o Teu Filho, é que nós oramos. Amém. Muito bom, gente, confessamos a nossa fraqueza diante de Deus, porque somos fracos, não é? O tempo de igreja não conta com o tempo de crescimento espiritual, não são coisas ligadas, conectadas, anexas. Você pode ter pouco tempo de igreja e ser maduro na fé. Você pode ter muito tempo de igreja e ser imaturo na fé. Aqui na minha igreja eu tenho alguns cristãos que são novos na fé e já cresceram muito mais do que aqueles que são antigos na fé, porque o crescimento não é como o crescimento físico ou cronológico. O crescimento é à medida que você exerce a sua fé, e exerce a sua esperança, e exerce o seu amor para com Deus e para com os outros. Nós vamos cantar agora. É um momento de celebração, de adoração. Eu tenho curtido muito este momento, tenho cantado com a minha esposa. Meus filhos moram em São Paulo e eu estou aqui com a minha esposa, e a gente acessa o canal lá no domingo às 19h30, só passando. Há muitos cristãos, até mesmo da igreja, que acessam depois o culto, a celebração, a pregação, não tem problema. Mas o ideal é se nós fizéssemos todo mundo 19h30, a gente acessasse os nossos aparelhos tecnológicos e pudéssemos cultuar a Deus juntos. Seria ideal, seria ideal. Então nós vamos cantar, vamos adorar aquele que é digno de honra, o Senhor Jesus Cristo da glória, aquele que em breve virá. Vamos adorar então ao nosso Deus. Adoremos ao Senhor. Em fervente
em meu ser.
mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Paizinho, como é difícil encontrar algo para te ofertar, Senhor. Como é difícil a gente encontrar alguma coisa que seja digna da tua grandeza, da tua majestade, do teu amor, Pai. Então nós chegamos diante do teu altar com as nossas vidas, Pai. Nós sabemos que nossa vida é insignificante diante da tua grandeza, Pai. Mas nós sabemos também que o Senhor recebe a nossa adoração e recebe o nosso sacrifício de louvor. Que ele chegue como um aroma suave para o Senhor. Em nome de Jesus, isso tudo é para o Senhor, Pai. Amém. Ô, gente, agora estamos falando para os membros da igreja. Nossa igreja continua em pé, trabalhando, e você pode continuar contribuindo como está fazendo agora. Se você não contribui, poderá começar agora você, membro dessa igreja. Olha aí o telefone que estamos colocando, o telefone fixo, as mídias de comunicação, onde você pode entrar em contato conosco. Entre em contato conosco. Você que é da igreja, está acostumado a fazer isso, olha o número aí, alguém vai te atender. E vai pegar aí na sua casa, e você vai trazer aqui para a gente, para a igreja, e a igreja vai continuar a fazer esse grande movimento social e espiritual para você. Contribua. Deus ama ao que dá com alegria, tá bom? Deus te abençoe. Muito bem. Vocês já ouviram o recado das nossas arrecadações e como a nossa igreja está viva. Agora mesmo vamos fazer um drive-thru solidário e vamos distribuir aquilo que Deus nos dá com fartura para muitas pessoas carentes aqui da nossa comunidade jauense. Não da igreja presbiteriana, mas da comunidade jauense. Praticamente aqui na igreja nós não temos necessidade de fazer isso, praticamente. Mas há muitos que não são dessa comunidade e que estão ao nosso redor e que precisam também deste momento nosso. Então, contribua. Deus ama o que dá com alegria, como disse agora, ainda bem pouco. Então vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho do doutor Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 41. Então vamos à leitura. Ora, anualmente
Jesus ia com seus pais para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele, Jesus, entre os companheiros de viagem. Foram o caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que ouviam, muito se admiravam da inteligência das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe Maria disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflito, estávamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa do meu pai? E não compreenderam, porém, as palavras que ele, Jesus, dissera. E então desceu Jesus para Nazaré e era submisso aos seus pais. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria e estatura e graça. A festa da Páscoa era mais ou menos como o nosso Natal, mais ou menos, ou como o Thanksgiving Day dos americanos. Era uma festa assim, que todo judeu, em todo lugar do mundo, saía para ir a Jerusalém. Imagina que não tinha lugar naquelas hospedagens, aquelas pequenas hospedagens ou hotéis, entre aspas, e Jerusalém se aboletava de gente. Muita gente chegava em Jerusalém. E todo ano Jesus ia para esta festa da Páscoa. Mas essa festa foi diferente para ele, Jesus, porque ele completara 12 anos. Com 12 anos, o judeuzinho se tornava um ben mitzvah, ou seja, ele se tornava um filho da lei. Isso queria dizer que ele tinha alguns privilégios que ele não tivera até então, de 1 a 11 anos. O grande privilégio para um judeuzinho que era um ben mitzvah era entrar no templo. Essa era a glória da festa. Então os judeus se aglomeravam em Jerusalém, mas o que eles queriam na verdade era entrar no templo. As mulheres jamais poderiam entrar no templo. Maria não poderia entrar no templo. Jesus, o mais velho, não poderia entrar no templo. Os irmãos dele, as irmãs dele não poderiam entrar no templo, porque havia um muro muito grande e eles não podiam entrar. Qualquer mulher, criança ou gentio que tocar nesse muro será morto, será apedrejado. Então imagina o coração daquele pré-adolescente, um filho da lei, entrando em Jerusalém, subindo aquelas escadarias por onde Davi e o seu povo cantava, Salomão entrou e a multidão cantava. E Jesus subiu ali para a festa da Páscoa. Estava ali o ben mitzvah, o filho da lei. E ele se interessou muito por aquilo, porque ele queria ouvir o que os doutores da lei ensinavam. Isto era um momento muito particular. Somente um pupilo, um discípulo dos filhos da lei poderiam ouvir aqueles ensinos maravilhosos. E a primeira coisa que ele queria na festa da Páscoa era saber o que a lei ensinava. E Jesus chegou diante daqueles mestres da lei. E eles ficaram admirados, não só com as respostas, mas também com as perguntas que ele fazia. Saber perguntar é saber encontrar a resposta correta. E lá estava ele. E Maria e José também foram àquela festa. Maria deve ter ficado no templo, José entrou fora do templo e José entrou com ele. Só que as caravanas eram muito grandes. Talvez os primos de Jesus, a parentela de Jesus, estava num grupo lá fora. E José entrou no templo, adorou a Jeová, ou Yahvé, e Jesus sentiu seu coração pulsando, porque aquilo era a experiência mais profunda da sua alma, porque isso mexia naquilo que havia de eterno no seu coração, porque ele era Deus. E aquilo trabalhou em algumas esferas da sua alma, que até então a experiência nunca tivera.
E José saiu. E Maria estava esperando lá fora. E ela perguntou: cadê Jesus? Olha, ele deve estar no meio dos primos dele, que era muita gente. Não era como agora a gente vai com um carro e fica olhando o filho. Não, os meninos ficavam juntos e eles dormiam juntos naquelas caravanas. E certamente eles achavam que Jesus estava ali e foram embora. Dormiram ali e foram embora. Jesus continuava com os primos, como muitos primos continuavam e não apareciam. Mas eles andavam juntos com aqueles grupos, com aqueles parentes. E Maria e José perderam Jesus na festa. Olha, a coisa mais impressionante do mundo. Maria era uma mulher extremamente cuidadosa. Eu já elogiei Maria aos montões aqui. Mas embora Maria fosse uma mulher tão cuidadosa, com seu marido tão preocupado, mantenedor da família, ela perdeu a Páscoa. Porque a Páscoa não é aquele monte de gente aglomerado. A Páscoa não é aquele monte de gente conversando, um monte de parentes e um monte de homens barbados entrando na igreja ou na sinagoga para adorar a Deus. A Páscoa verdadeira é Cristo. Lá em Gênesis, quando a Páscoa aconteceu, foi quando Moisés, em nome de Deus, pediu que os judeus passassem o sangue do cordeiro na verga da porta, para que naquelas pragas do Egito, a última praga era matar todos os primogênitos dos egípcios. Então os hebreus passavam o sangue do cordeiro na verga da porta, e aquela nuvem da morte passava, e onde aquele anjo da morte via o sangue, ele passava direto e não havia morte. Isto é Páscoa. E Maria, conquanto fosse uma mulher profundamente piedosa, uma mulher agraciada diante de Deus, bem-aventurada, ela perdeu o melhor da Páscoa. Ela perdeu o sentido verdadeiro da Páscoa, que era Cristo. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Eu tenho muito medo que nós percamos também Jesus na Páscoa. E talvez não sejamos tão piedosos como Maria. E talvez nem sejamos tão cristãos como Maria. E talvez não tenhamos nem tanta responsabilidade como Maria tinha de, como mãe genética, cuidar daquele menino. Talvez nem tanto. Então, se Maria, com todo o seu cuidado e atenção, com toda a sua maternagem e com sua maternidade, embora ela assim o fosse, ela perdeu o melhor da Páscoa, perdeu o melhor da festa. O melhor do Natal nem é ouvir pregação do Natal, o melhor do Natal nem é receber nem dar presente de Natal, o melhor do Natal nem é pedir perdão àqueles aos quais nós devemos, nem é, embora isso seja importante. O melhor do Natal é Cristo. O que adianta você estar presente no Natal e dar presente para os outros e não ter Jesus presente? O presente para o outro só tem sentido se Jesus estiver presente no seu coração e na sua vida. Maria tinha tudo para aquela festa, mas ela não entendeu o sentido da Páscoa. Sabem por quê? Porque quando Jesus respondeu para ela, e ela 3 dias de viagem, eu disse para vocês que eram caravanas imensas. Jesus estava no meio dos seus primos, ela imaginou, e depois de 3 dias ele disse: olha, diferente, ele não veio até agora, eu vi todos os seus parentes, seus primos, de 1º, 2º, 3º graus, e eu não o vi. Então 3 dias depois, Jesus estava perdido na festa da Páscoa, ou melhor, Maria perdeu 3 dias de alegria da festa da Páscoa, e enquanto Maria voltava, o encontrou ali no templo. E ele dizia para a mãe dele e para o pai: não convinha estar na casa do meu pai? Ali Jesus começou a ter plena compreensão lógica da sua missão no mundo. Os judeus não chamavam Jesus de pai, e não queriam chamar Jesus de pai, ou Deus de pai, porque eles não queriam ter compromisso filial, eles queriam ter compromisso com a regra, com a lei, mas não com o pai. E Jesus disse: eu tenho que estar na casa do meu pai. Ele mesmo diz no Evangelho de João, capítulo 2, não faço da casa do meu pai casa de comércio.
E Jesus estava ali, e Maria procurando Jesus em todo lugar. Talvez procurando na 25 de maio em São Paulo, talvez procurando aqui no shopping de Jaú, no shopping de Ribeirão Preto, em Bauru. Lá não é lugar de encontrar Jesus. A Páscoa é lugar de encontrar Jesus Cristo no templo do seu Pai. Se nós não penetrarmos espiritualmente no templo do nosso Pai, Jesus vai ficar perdido nas nossas festas. Nós podemos dar muito presente, mas se Ele não estiver presente, a festa não vai ter sentido. Maria perdeu o melhor da Páscoa, perdeu o filho, perdeu a festa. Eu tenho muito medo que até mesmo os brilhos, os folguedos, as alegrias, que talvez nesse Natal não serão tantas, mas ainda há muita luz, muito brilho. Ainda agora eu fui no shopping, tem muita coisa brilhando por ali. Eu tenho medo que essas luzes humanas ofusquem a luz do mundo. Eu tenho medo de que a gente fique tão envolvido com a festa do Natal, que perdemos o aniversariante do Natal. Eu tenho medo que, ao darmos tanto presente, Jesus não esteja presente no nosso Natal. Maria perdeu o melhor da Páscoa. Maria perdeu o sentido teológico, cristológico, espiritual da Páscoa. Queira Deus que não percamos o sentido cristológico, o sentido espiritual do Natal. Maria perdeu o que havia de melhor na Páscoa. Quando João Batista viu Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro que matou a morte no Egito, era este mesmo menino de 12 anos que foi ao templo. Ele era o sentido mais profundo, ele era o sentido basilar, essencial da Páscoa. E Maria e José, por 3 dias, perderam a oportunidade de gozar a Páscoa na sua profundidade, na sua largura, na sua altura e na sua extensão. Não convinha estar eu na casa do meu pai, e Maria não compreendeu o que ele havia falado. Mas a Bíblia diz, no Evangelho de Lucas, que Maria guardou estas coisas no coração. Várias vezes. E Maria guardou todas estas coisas no coração. Tomara que você não perca Jesus na Páscoa, e que você guarde esta palavra no coração. Porque na hora da alegria, dos folguedos, que são coisas importantes para a nossa vida, como seres humanos, gregários e sociais, você não perca o sentido último da Páscoa, e vá acordar no outro dia com árvores quebradas, com papéis de presente, e a casa suja, e você não encontrou em tudo aquilo o melhor do Natal, que é o Cristo que nasceu no Natal. Não perca Jesus na festa. Que Deus te abençoe, e que Deus te dê uma festa cheia de Jesus Cristo. Amém. Bom, gente, terminamos esse primeiro momento de adoração, e agora vamos orar, terminando este encontro espiritual. Pai, estamos aqui nesta noite, com os corações bombardeados por esse ensino. Pai, não permita que o Natal seja apenas uma festa vazia, mas que o sentido do Natal, que é Cristo no Natal, melhor do que o Natal sem Cristo, é o Cristo do Natal, que Ele possa estar presente atrás das árvores, dos presentes, da ceia, que são coisas importantes para nós, que a gente tenha Jesus como foco central do nosso Natal, e que não o percamos de forma alguma. Em nome dele, Cristo, aquele que nasceu em Belém, nós oramos. Amém. Muito bem, gente, hoje nós já cantamos, já ouvimos a palavra, ouvimos a pregação, ouvimos a chamada para os dízimos e ofertas, e agora vamos embora. Eu quero despedir com a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a força, a luz, a presença do Espírito, estejam sobre vocês, estejam neste Natal e pelos séculos dos séculos. Amém. Gente, boa noite, Deus abençoe. Domingo que vem, Deus querendo, a gente vai se encontrar. Um abração.